Olá, eu sou o professor Matheus, do Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede da Universidade Estadual de Goiás. Nessa videoaula, discutiremos o conhecimento e o caminho pelo qual chegar a ele. Essa discussão será importante para fundamentarmos os demais estudos que abordarão a pesquisa, a elaboração de um projeto de pesquisa que resulta em um artigo científico. Nesse sentido, o conhecimento é algo indispensável para a vida dos seres humanos e a ciência constitui um tipo de conhecimento muito importante na sociedade atual. Para se constituir um trabalho científico, é necessário estudar com esforço e dedicação, seguindo normas e métodos rigorosos. Além disso, no decorrer de uma graduação, é necessário o desenvolvimento de inúmeros trabalhos acadêmicos e estes, por sua vez, exigem o cumprimento de normas precisamente estabelecidas. Começaremos tratando de algo fundamental para a existência humana: o conhecimento. O conhecimento é a forma indispensável para garantir a sobrevivência e comodidade dos seres humanos, pois, diferentemente dos animais, que já nascem com diversos instintos que garantem a manutenção de sua sobrevivência, os seres humanos precisam aprender para sobreviver. Além disso, o conhecimento humano possui caráter dinâmico e cumulativo, ou seja, ele cresce e se modifica com o passar dos tempos. A filosofia é um tipo de conhecimento que se encontra nas origens do pensamento científico. Na filosofia, muitos pensadores falam em sujeito do conhecimento e objeto do conhecimento. O sujeito seria aquele que conhece, que busca o conhecimento. No caso, você, estudante, que busca aprender sobre determinado assunto. Este assunto é o objeto. O objeto do conhecimento seria aquilo que é conhecido, que é apreendido pelo sujeito. Daí vêm as ideias de objetividade e subjetividade. A ideia de objetividade diz respeito à observação imediata do objeto pelo sujeito. Já a subjetividade envolve aquilo que é interno ao sujeito, ou seja, a relação da observação do objeto com as noções anteriormente existentes no sujeito. A subjetividade, o que o sujeito sente e pensa, perpassa pela influência da cultura, da religião, da educação e pelas experiências adquiridas pelo indivíduo. A objetividade, portanto, remete ao objeto de estudos sem a interferência do pesquisador. A partir da observação humana do mundo e da construção do conhecimento, surgem diferentes formas de se enxergar a realidade. Diversas formas pelas quais o ser humano toma consciência do mundo que está à sua volta. Muitos pensadores buscam interpretar como o conhecimento surge, se modifica e se desenvolve, ou seja, buscam interpretar o caráter dinâmico do conhecimento. A visão considerada idealista tem como referência as ideias, que as ideias existem antes de tudo, que o conhecimento se desenvolve a partir do desenvolvimento de ideias e da percepção ideal dos seres humanos sobre as coisas. Nesse sentido, a partir do momento em que o ser humano compreende algo da natureza, este ato é também um ato de criação de algo novo, que passa a agregar o conjunto de ideias produzidas. Já os materialistas consideram que toda ideia possui um fundamento material, concreto, e que a matéria existe independentemente do pensamento humano a respeito dela. Ou seja, para os materialistas,
as ideias são formuladas a partir da matéria previamente existente. Duas importantes fontes filosóficas do conhecimento são o racionalismo e o empirismo. O racionalismo, amplamente conhecido pela máxima de Descartes, penso, logo existo, entende que a razão é o fundamento do conhecimento e os seres humanos, como seres dotados de razão, são, portanto, capazes de conhecer. Já o empirismo, conhecido pela ideia da tábula rasa do filósofo John Locke, expressa que todo conhecimento parte da experiência. Os seres humanos nasceriam então sem conhecimento, como se fossem uma tábula rasa. E, a partir de sua experiência sensorial, de seus sentidos, constituiriam todo o conhecimento. Contemporaneamente, a maioria dos pesquisadores busca uma síntese entre essas duas fontes do conhecimento, a experiência e a razão, de modo que nós apreendemos a realidade concreta e a elaboramos por meio de nossa capacidade de pensar, sentidos e razão interligados. Cabe então ao estudante, juntamente com seus professores e grupos de pesquisa, aprender e desenvolver seus métodos e técnicas de estudo, para que possa desenvolver os conhecimentos em determinada área e contribuir para a explicação de algo. Primeiramente, para compreender um texto, o estudante precisa compreender o autor estudado e seu objeto de estudos. Precisa ponderar de onde o autor está escrevendo, qual a perspectiva do autor, sua época e o lugar onde vive, de modo a perceber as influências políticas e valorativas que possam incidir sobre seu objeto de pesquisa. No decorrer da história, os seres humanos foram desenvolvendo seu conhecimento de modo a proporcionar a sua própria sobrevivência, sua reprodução, bem como o seu conforto. Da mesma maneira, foram surgindo, com o tempo, diferentes tipos de conhecimento, com diferentes formas de transmissão, aprendizagem e diferentes referências para explicação. O senso comum, também chamado de representações sociais, representações coletivas ou representações cotidianas, é um conhecimento transmitido oralmente no dia a dia, considerado desarticulado e valorativo. Apesar de poder ser verdadeiro, é um pensamento que, na maioria das vezes, carece de uma explicação aprofundada. É constituído por afirmações simples, que não possuem muito embasamento. O conhecimento mitológico é uma narrativa transmitida de geração em geração, que busca explicar a origem dos seres humanos e do mundo por meio de seres fantásticos e poderosos. Serviu muito aos seres humanos em épocas em que havia pouco conhecimento socializado, como uma forma de dar sentido à vida. O conhecimento filosófico trata-se de um saber que busca entender e explicar racionalmente as origens do mundo e do ser humano, por meio da sistematização do pensamento, ou seja, por meio da razão. Ele é marcado também pela especulação, já que o filósofo não fazia pesquisas, mas pautava a maioria de suas ideias em sua própria experiência de vida e capacidade imaginativa. Por fim, o conhecimento científico é um saber elaborado por meio de métodos rigorosos de investigação, que busca obter leis de explicação racional e de validade universal para os fenômenos analisados. Os elementos do conhecimento científico remetem ao seu caráter de organização, por ser um conhecimento sistemático, seu caráter rígido
no cumprimento de etapas determinadas, por ser um conhecimento metódico, sua base na experiência, por ser um conhecimento empírico, sua identificação com a verdade, por ser um conhecimento objetivo, e sua não interferência e a não interferência dos valores do pesquisador, por ser considerado um pensamento neutro. Podemos falar mais detidamente sobre os elementos do conhecimento científico. O caráter sistêmico diz respeito à organização e à articulação, ou seja, o conhecimento científico articula diversos elementos em um todo coerente. O caráter metódico diz respeito ao cumprimento de etapas e ao estabelecimento de critérios, métodos e técnicas a partir dos quais se desenvolve o processo de investigação. O caráter empírico diz respeito ao embasamento por experiências, sejam em laboratório ou por meio de observação da realidade. Os dois últimos aspectos, a neutralidade e a objetividade, são aceitos por muitos pesquisadores, mas criticados por outros que ressaltam a não correspondência total do conhecimento científico com a verdade, que pode ser observada pela comprovação dos equívocos de uma teoria científica ou pelos debates e críticas no interior da ciência, e também pela impossibilidade, colocada por alguns autores, da não influência dos valores do pesquisador naquilo que pesquisa, já que muitos consideram que a própria escolha do objeto já caracteriza uma interferência valorativa. Portanto, não devemos elevar o conhecimento científico a um patamar inquestionável. Devemos, ao contrário, buscar aprofundar nossas pesquisas e reflexões acerca da realidade, sempre de forma crítica, nunca aceitando uma ideia simplesmente por ser aceita e reproduzida por alguns indivíduos ou grupos. Agora, passaremos a discutir propriamente as técnicas de estudo e as técnicas para o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos. Assim, sempre ao ler um texto, o estudante precisa estar disposto a absorver um novo conhecimento. A leitura não é um trabalho fácil, por isso é necessário ter disciplina, ou seja, dedicar um tempo para a atividade e ser persistente. É necessário também estar aberto a novos conhecimentos, tendo espírito investigativo, investir atenção no estudo, não tentando passar pelo texto da maneira mais rápida possível. O ideal é não buscar apenas memorizar o texto, mas compreendê-lo, interpretar o conteúdo e buscar o diálogo com o autor. Para uma boa leitura, é importante compreender quem é o autor do texto a ser lido, ou seja, buscar saber quem é o autor, como ele construiu aquele texto, informações de onde e quando o autor viveu. Tudo isso é importante para estabelecermos um diálogo. Já na leitura do texto, é importante também buscar identificar os referenciais do autor, quais as teorias ele defende, quais métodos investigativos ele utiliza. Dentro disso, há vários tipos de leitura. A leitura seletiva, por exemplo, é a fase em que você seleciona uma obra entre várias outras sobre o mesmo assunto. É possível buscar em sites, em bibliotecas, obras que tratam do assunto a ser estudado. Ler introdução, ler resumos, folha de rosto das obras, verificar nas leituras introdutórias se o assunto contempla aquilo que você está buscando estudar. Outro tipo de leitura é a leitura exploratória. É a fase em que se deve prestar atenção na diretriz do pensamento do autor. Você realiza uma leitura breve,
podendo procurar informações sobre a vida e a obra do autor, sobre momentos históricos em que ele viveu, podendo também fazer um esquema das grandes partes do texto: introdução, desenvolvimento e conclusão. A leitura analítica é a fase do exame do texto, ou o momento de dialogar com o autor, deixar o autor falar, para tentar perceber o que e como ele expressa o assunto, realizar perguntas de que trata o texto, como o texto está problematizado, que tipo de raciocínio o autor segue na argumentação. Assim, você deve procurar sublinhar a ideia central de cada parágrafo, sublinhar também as ideias secundárias do texto, procurar depois reconstruir o texto a partir das palavras grifadas. Temos também a leitura interpretativa, como a fase de assimilação do conhecimento. Aqui, elaboramos uma síntese do que foi apreendido. Buscamos outras fontes para sistematizar o assunto. Descrevemos a problemática do texto. Já a leitura crítica é a fase conjunta das leituras exploratória, analítica e interpretativa. É o momento em que você já domina o conhecimento. Assim, é possível desenvolver uma construção lógica do processo em que o tema foi desenvolvido. Saber refazer as linhas de raciocínio do autor, analisar e debater com o autor o alcance das suas conclusões e consequências, refazer o que está subentendido no texto, ou seja, nas entrelinhas, nas argumentações emitidas pelo autor. A crítica é um trabalho sistemático que exige um aprofundamento por parte daquele que critica no objeto de estudos a ser criticado. Vamos tratar agora sobre a produção de trabalhos acadêmicos. Saber estudar é uma atividade que requer dedicação, empenho e também um sentido, ou seja, um objetivo a ser atingido. Se estudar é uma arte, transmitir o conhecimento também é uma arte. A transmissão de um conhecimento não se dá de forma aleatória. Existem formas ou regras convencionais para a sua apresentação. A Associação Brasileira de Normas e Técnicas, ABNT, é o órgão responsável pela normatização técnica no Brasil. A ABNT é a entidade responsável para emitir normas e regras para qualquer tipo de produção. Ela é uma entidade privada, sem fins lucrativos e de utilidade pública, fundada em 1940. Entre os principais tipos de trabalhos acadêmicos, geralmente solicitados na universidade, estão resumo, resenha, fichamento, esquema, ensaio, relatório e o artigo científico. Esses trabalhos não são somente solicitados como atividades necessárias para aprovação em disciplinas e cursos. São também necessários para o nosso próprio estudo e aprendizagem, ou seja, para o desenvolvimento pessoal dos nossos estudos no decorrer de toda a nossa vida acadêmica, de toda a nossa vida de estudo. Resumo. O resumo deve partir de uma leitura atenta, deve manter fidelidade em relação às ideias do autor. Além disso, não se deve copiar o texto do autor no resumo. Trata-se da reprodução das ideias centrais do autor. De uma sistematização das ideias do autor. O resumo, enfim, é um pequeno texto com as ideias centrais do autor. E a estrutura do resumo envolve um cabeçalho contendo a referência bibliográfica e o conteúdo, trazendo tema, objetivos, conclusões, etc. Entre os tipos de resumo, temos
o indicativo ou descritivo, que faz referência às partes mais importantes do texto, ou seja, quais sejam as ideias centrais do autor. Temos também o resumo informativo ou analítico, que tem a finalidade específica de passar ao leitor uma ideia completa do teor do documento analisado. E temos o resumo crítico, que traz a formulação de um julgamento sobre a obra. A resenha tem um papel importante em nossa vida de estudante. Sobretudo, possibilita que possamos compreender a obra do teórico estudado com maior profundidade. Trata-se de uma síntese ou comentário e pode ser informativa, quando apenas expõe o conteúdo do texto, ou crítica, quando manifesta sobre o valor e o alcance do texto. A estrutura de uma resenha deve trazer também a referência. Além disso, a apresentação do autor, a apresentação da obra, o resumo da obra, comentário da obra e também a identificação do resenhista. Já a resenha de filmes deve trazer o título do filme, o nome da produtora, os nomes da direção e elenco, o gênero do filme, o estilo da época e o enredo do filme, além também do resumo, comentários e as credenciais de quem está fazendo a resenha, o resenhista. Fichamento. O fichamento é um registro de estudos. Serve para assimilar o conhecimento. Sua estrutura contém o cabeçalho com assunto e referência. Pode ser realizado com citação direta ou com citação indireta. É importante indicar a página para servir como suporte de estudos posteriormente. O fichamento é uma atividade fundamental para o estudo pessoal do acadêmico. A partir dele, é possível sistematizar de forma muito mais fácil as ideias que posteriormente são colocadas em um texto, em um artigo de autoria própria. Esquema. O esquema tem o objetivo de evidenciar a obra estudada por inteiro. A organização lógica do texto, a inter-relação das ideias. Cada pessoa pode desenvolver seu modo próprio de elaborar um esquema. No fichamento, você pode colocar citações diretas ou indiretas. Um esquema é mais resumido, traz os títulos, subtítulo do texto ou palavras-chave, de modo a evidenciar a estrutura geral do texto. Produzir um texto científico não é tarefa fácil. Exige pesquisa sobre o assunto a ser redigido. Para tanto, é necessário saber ler, saber estudar o assunto, relacionando-o com várias interpretações que deverão dar sustentação àquilo que nós propomos abordar. É preciso realizar um bom levantamento bibliográfico que contenha o assunto de interesse. A partir das leituras, procurar realizar fichamentos. Os fichamentos serão um banco de dados possibilitando as citações no texto a ser construído. O texto deverá ter começo, meio e fim. Isso é, apresentar coerência interna. Estruturalmente, podemos falar em introdução, desenvolvimento e considerações finais. Artigo científico. Artigo científico é talvez a principal forma de divulgação de pesquisas acadêmicas. O artigo trata de um problema científico, apresenta resultados de estudos e pesquisas. Podemos dizer que na estrutura de um artigo, o desenvolvimento deve ter no máximo 30 páginas e pode ser subdividido em capítulos menores, titulando-os de acordo com o interesse do autor. A estrutura geral também pode variar conforme a instituição que solicita o artigo, ou seja, conforme para quem você está escrevendo aquele artigo. O estilo da escrita, como qualquer outro trabalho científico, deve ser claro, conciso e objetivo, ainda que muitos autores tragam um linguajar rebuscado.
os pesquisadores em geral devem se esforçar ao máximo para fazer com que seus textos sejam compreendidos pelos leitores. Os tipos de artigos são: artigo científico, que é um trabalho com autoria declarada, que apresenta e discute ideias nas diversas áreas do conhecimento. Artigo de revisão, que é um trabalho que analisa, resume e discute informações publicadas dentro de um assunto. E artigo original, trabalho que apresenta a abordagem original de um tema ou assunto. Ensaio. O ensaio é uma exposição metódica de estudos realizados. Pode ser um ensaio formal ou um ensaio informal. O ensaio formal tem uma preocupação com a objetividade e com a estruturação lógica. O ensaio informal pode trazer emoção, críticas contundentes e coerentes e deve apresentar maturidade intelectual. Relatório. O relatório de pesquisa, é uma exposição escrita, uma comunicação detalhada. O ato de relatar ou elaborar um relatório é a forma descritiva ou explicativa do sujeito sobre seu objeto. Isso é o relato de uma experiência ou uma descrição de um fato que se viu, ouviu, um fato que se observou. Um relatório deve ter caráter impessoal. Deve possuir a mesma estrutura de outros textos acadêmicos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Tratamos então aqui do conhecimento humano, a forma como ele se desenvolve e se amplia com o tempo e sua importância para a existência e conforto dos seres humanos. Passamos também pelos tipos de conhecimento, com suas formas de transmissão e suas especificidades, e tratamos da produção de trabalhos acadêmicos. Assim, acredito que por meio desta aula, você, estudante, pode ter agora um melhor entendimento do processo de desenvolvimento dos conhecimentos acadêmicos. Muito obrigado por assistir essa videoaula. A partir de agora, busque aprofundar no assunto através de outras videoaulas, livros, pesquisas na internet e também através de conversas com seus professores e colegas. Tchau!